Bom dia, astro! Boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas que você tenha um maravilhoso dia. E hoje, Dia dos Pais, eu quero estar trazendo uma palavra aqui em Provérbios. Provérbios, no capítulo 25, no versículo 11, ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso na versão Almeida Corrigida. E eu quero estar lendo para vocês na versão, uma nova versão transformadora. Diz assim: o conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata, né? E hoje, Dia dos Pais, eu quero estar felicitando ao meu pai, José Luiz da Silva, por mais esse dia, né? De Dia dos Pais. Eu agradeço a ele por ter me dado a vida, porque se não fosse ele, eu não teria nascido. Então nós somos filhos de Deus, sim, descendência, geração de Deus, mas se não houvesse o Pai terreno, não seria possível. Talvez você me questione e fale assim, claro que não, Jaqueline, hoje eu posso ter filhos sem um pai. Será mesmo? Mentira. Ah, mas eu posso ter proveta. Sim, mas você vai precisar de um esperma, certo? E esperma vem de quem? De um homem. Então, claro que precisa sempre de um homem ou da sua semente, que é o esperma. Mas, segundo a vontade divina, é que o homem seja pai, honre esse compromisso que ele deu lá no jardim, né, do Éden, lá no início de tudo. Então, eu felicito meu pai por ter, me dado a vida juntamente com minha mãe, porque precisam dos dois. E agradeço e sou muito feliz por tudo que ele me ensinou. Às vezes muitos podem pensar que eu não valorizo e digo que o meu pai não me ensinou. Sim, meu pai me ensinou muita coisa, mas depois de um tempo, que é basicamente em torno de 11 anos ou 12 anos, eu procurei as respostas por mim mesma. Fica aqui. Meu pai me ensinou muito, muito do que sei, o meu pai me ensinou. Ou como um pai em casa, ou como um pastor, né? Em sua maioria, como um pastor. Então, muitas das coisas que aprendi veio dele. E hoje eu quero estar falando sobre isso, né? Sobre palavras ditas na hora certa, no seu tempo. Quantas palavras, sejam de pais, de mães, irmãos, amigos, pessoas próximas no trabalho, por não saber comunicar, não saber se expressar, com suas palavras ofendem, machucam, magoam, maltratam e falam, não, falei verdade. Você pode ser sincero sem ser agressivo, sem ser ofensivo. Às vezes as pessoas se magoam comigo, que eu posso ser direta, né? Falo direta, mas quem entende sabe quando eu digo, né? E muitos até falam comigo, você diz acertado, você diz calçada, né? Tem um amigo que fala que você diz, tudo que você diz calçada. Então eu falo, sim, com verdade, com sinceridade, pode ser até magoado, mas eu procuro falar de um jeito que eu não venha ofender. Já ofendi muito, sim, no passado. Minhas palavras já foram muito duras. Mas a cada dia a gente vai aprendendo. E hoje eu quero estar passando para você, né? Estar meditando sobre técnicas de falar. Eu vou estar aqui lendo algumas técnicas de falar. É interessante, que é um livro psicografado. Sim, é um livro psicografado por Ângela Coutinho, que eu ganhei por esses dias. E eu achei muito interessante esse livro
E sobre o desenvolver de técnicas, de oratória, de falar, isso me chamou a atenção e me conduziu a esse versículo de Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou como na versão agora transformadora, que é uma nova versão, diz: o conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Então é preciosíssimo um conselho que você dá, que a pessoa te pediu. A sua palavra, ela tem um poder de transformar vidas, como também tem um poder de amaldiçoar, de tornar a vida da pessoa tenebrosa. Tiago vem dizer que como pode de uma fonte jorrar água doce e água amarga, salgada? Então é necessário nós cuidarmos das nossas palavras, cuidar daquilo que dizemos, que falamos ao nosso próximo. E para isso existem técnicas. E neste livro chamado Chamamentos Diários pelo Espírito de Emmanuel, escrito, psicografado por Ângela Coutinho, tem uma coisa muito interessante dita em técnicas do falar. Primeira técnica: claras. Então as palavras são claras, devem ser claras. Para quê? Para elucidar, para ocupar lugares sem recriminar. Então assim, a palavra ela tem que ser clara, mas de uma forma que não seja ofensiva, né? Mas para trazer luz, elucidar, trazer clareza, para ocupar lugares sem recriminação. Então nós temos que aprender a falar claramente, mas de uma forma respeitosa. Uma outra forma é plena, para tentar achar as palavras mais adequadas. Então assim, para ter uma fala clara, temos que ter uma fala plena, tentando achar palavras mais adequadas. Adequada aonde? Aonde você estiver, no ambiente, né? Você tem que analisar o ambiente que você está e a pessoa a qual você dirige a palavra. Às vezes, você não tem que falar nada, né? Às vezes, o silêncio, apenas o silêncio, que é uma pausa, já diz muito. Palavras, então, oriundas de pena. Essa muito usada para cativar aquele que necessita ser ouvido, ser atendido. Então, assim, tem que saber de onde está a sua técnica do falar. Uma outra profunda, para tentar penetrar naquela alma que precisa fazer brotar algum ensejo e que não deseja falar. Então são palavras, alguns usam, principalmente os motivacionais, né, ou ativacionais, palavras profundas. Para quê? Para tentar penetrar naquela pessoa a qual está te ouvindo, para fazer brotar nela um desejo, um ensejo, e que não deseja falar. Então ela, induzida por essa palavra profunda, ela sente a necessidade então de começar a falar. Apaziguadora. Essa hoje em dia está precisando bastante, que é o quê? Para fazer chegar a paz, a compreensão àqueles que necessitam de perdão. Então assim, para trazer paz, alívio, apaziguadora numa situação difícil que a pessoa está enfrentando, ela precisa de ouvir palavras apaziguadoras, né? Então, técnicas de falar. Estamos claras, plenas, oriundas de pena, apaziguadora. Agora, altiva. Quando você vai usar uma palavra, uma técnica de falar altiva, para fazer impor uma forma maior e sincera de sentir e de achar. Então, às vezes, você precisa usar essa técnica para falar numa pregação. Parece ser altivo. Quem não te conhece, ao ouvir pela primeira vez, dá a entender, pô, essa pessoa é muito altiva, né? Ela é muito egóica. Mas, será? Dê-se a oportunidade de entender qual técnica essa pessoa está usando também. Agora, técnica de falar dura. Para fazer calar uma voz que, oriunda de processos raivosos, transmita poderes tenebrosos.
Às vezes uma pessoa está te denegrindo e você usa de uma palavra dura para fazer a pessoa calar. Por quê? Porque ela está usando ou transmitindo poderes tenebrosos contra você, contra a sua vida, contra alguém. Então, às vezes, você usa uma palavra dura, mas sabendo usar e utilizar essa técnica é muito importante. Agora, suave e firme. Uma técnica de falar suave e firme, ela é utilizada para quê? Para captar segredos e fazer-se entender, mantendo-se em formas sonoras e suaves. Conforme a pessoa vai se expressando e você vê que a pessoa ela tem um certo bloqueio, uma certa resistência, você vai usar esse tipo de palavra. Palavras suaves e firmes. Para que a pessoa se revele a você. Então nós vimos aqui algumas técnicas, né? Escrita por Ângela Coutinho, pelo Espírito de Emmanuel, disse psicografada. Quais técnicas ditas por elas, e a gente estudando muitas outras PNLs e coisas mais, a gente chega a essa conclusão e a muitas outras técnicas de falar. Essas aqui são as principais que eu quero passar nessa manhã. Técnicas de falar claras, plenas, oriundas de pena, profunda, apaziguadora, altiva, dura, suave e firme. Então temos aqui 8 técnicas no processo da fala, da linguagem, para você desenrolar com a pessoa ao seu lado ou também uma multidão. Falar, palavras ao ar, sempre nos trazem o amealhar das fontes límpidas do verdadeiro solar, da fonte verdadeira e sem par. Então, a fonte verdadeira de todas as coisas é o nosso Pai, Criador dos céus e da terra. E a Ele, com minhas palavras, neste dia, neste domingo, Dia dos Pais, ofereço-lhe o meu coração, ofereço-lhe os meus sinceros votos e lhe parabenizo, ó Pai de todos nós. Lhe parabenizo por este dia glorioso, porque sem ti, sem a tua luz, sem a tua presença, nós não existiríamos. E através dele, também agradeço o meu Pai por ter me dado a vida e estar aqui hoje, podendo falar com ele, com meu Pai terreno e com você que me escuta. Use suas palavras para abençoar seus pais nesse dia. Use suas palavras para abençoar cada ser e assim você transmite a luz divina em você, porque você, como um astro, precisa iluminar nessa terra. Que você venha ter hoje um excepcional dia. Deus te abençoe, astro no mundo.